Romanos é, é sem dúvida uma carta que marcou toda a cristandade. Irmãos, vamos então começar 8 horas. Eu queria estar começando como habitualmente com uma oração. Muito bem-vindo a todos que estão chegando. Sei que ainda tem mais pessoas que vão acabar por entrar, mas vamos começar orando a Deus e pedindo que o Senhor possa nos dar sabedoria para entender a sua verdade e a sua palavra que tem sido tão maravilhosa para as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, eu te agradeço por podermos estar aqui juntos para estudar desta palavra maravilhosa, essa palavra que nos dá vida, que nos muda, que nos transforma, que nos faz ver a nossa necessidade de cada dia nos arrependermos e de seguirmos o Senhor do jeito que o Senhor se agrada. Te peço agora que nos ensines na tua palavra, que nos mostres, ó Pai, qual que é a tua vontade através desse estudo, através deste ensino, e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Romanos capítulo 6, ler o capítulo 6 obriga a rever o 5, né? Porque o capítulo 6 é a resposta a uma pergunta, ah, aquele estilo de linguagem que Paulo utiliza de fazer perguntas para ele próprio, né, como adivinhando alguma argumentação, e ele começa esse texto do capítulo 6 fazendo uma pergunta. Pergunta essa que só é entendida se a gente entender o contexto, né? No capítulo 5 ele apresenta aqui três grandes verdades. Ele começa falando dos frutos da justificação, né, da paz com Deus, do acesso à graça, né, que nos gloriamos nas tribulações, porque elas produzem esperança, elas moldam o caráter. Nos fala aqui do grande amor de Deus, lá Romanos 5:8, que Deus prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós enquanto nós éramos pecadores, e que agora éramos justificados pelo seu sangue para sermos salvos da ira. Esse é os grandes benefícios dessa graça, pela justificação na fé em Jesus Cristo. Depois ele faz, a partir do verso 12 até o verso 19 do capítulo 5, ele faz uma comparação aqui entre Adão e Cristo, né? Aquilo que nós alcançamos em Adão, morte, pecado, uma natureza falha, caída, e aquilo que nós alcançamos em Cristo, né? Dois cabeças que simbolizam dois reinos. Em Adão, todos constituídos pecadores; em Cristo, muitos constituídos justos, né? Duas humanidades. A velha humanidade em Adão, dominada pelo pecado e pela morte, e a nova humanidade em Cristo, alcançada pela graça e pela justiça. Depois ele termina com uma frase muito conhecida, nossa, no capítulo 5 do verso 21, 20 ao 21, ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça, demonstrando que a ofensa de Adão, né, não se compara ao ato de justiça de Deus, né? Uma ofensa de Adão é completamente inundada por um ato de justiça de Jesus. A graça sendo superior a toda a falha, toda a queda e tudo aquilo de errado que entrou na humanidade. Então, fala desta lei que veio para evidenciar esse pecado, para dar nome ao pecado, mas que a graça derrota, né, essa lei, esse pecado, né, ele superabunda, né, e diz lá no final do capítulo 5, começa assim, ó, termina assim: para que assim como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reine para a justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. E esta última frase pode criar aqui alguma tensão que Romanos capítulo 6 vai responder, né? Porque quem, ao ler a carta, e muitos hoje podem ler essa carta e pensar assim: se a graça é tão abundante assim, será que podemos continuar pecando sem medo? Porque a graça cobre tudo, não é? E se quanto mais pecado, mais manifestação da graça, então é bom até pecar, né? Vamos pecar para que a graça se manifeste ainda mais. Então, esse
poderia ser a mentalidade de quem estava lendo. Ok, então se é pela graça e quanto mais pecado, mais graça, vamos pecar, que é para a graça abunde, para que a graça seja transbordante. E a resposta de Romanos capítulo 6 é categórica. A graça não é licença para pecado. A graça é poder de Deus que nos tira do reino do pecado e nos coloca no reino da justiça. E é isso que Paulo vai responder aqui no capítulo 6 de Romanos. Ele começa com essa pergunta hipotética de algum possível interlocutor. Verso 1, Romanos capítulo 6, vamos começar a leitura, e ele faz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então, Paulo mesmo levanta essa pergunta que pode surgir do capítulo 5, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e alguém podia distorcer isso e imaginar isso. Ó, vamos continuar pecando, porque quanto mais pecado, mais graça. E isso é uma imagem falsa do Evangelho, uma conclusão falsa baseada numa verdade, né? Mas Paulo vai responder mostrando que isso ignora a realidade espiritual da nossa união com Cristo. E ele responde logo no verso 2, Romanos capítulo 6, verso 2, diz assim: de modo nenhum, né? E ele é enfático em dizer, é como se ele dissesse jamais, de jeito nenhum. Né? Ou seja, aqueles que poderiam pensar, olha, já que é pela graça, então não vale a pena cumprir nada, não vale a pena fazer o bem, não vale a pena fazer obra nenhuma, já que é, vamos continuar na bagaceira e depois no final a graça lava tudo. E ele diz, de modo nenhum. Ele completa, nós que estamos mortos para o pecado, como é que vamos viver ainda nele? Ele é enfático, é uma negativa forte. Jamais, de jeito nenhum. E Paulo define a identidade do cristão aqui. O cristão é morto para o pecado. E é isso que nós temos que ter consciência. O cristão é morto para o pecado. E é claro que morto para o pecado não significa que o pecado deixou de existir. Não significa que nós não sentimos mais tentações. Não é isso que significa. Significa que ele não é mais o nosso Senhor. Essa é que é a realidade. Não, não é mais a nossa esfera natural de vida, não é mais o nosso padrão, né? Nós não temos mais a relação com o pecado como nós tínhamos antes. É isso que Paulo está falando. Olha, vocês estão mortos para o pecado. Como é que vocês querem continuar pecando se vocês estão mortos para o pecado? Né? É incoerente, né, com a nova identidade viver ainda ou permanecer num estilo de vida de pecado como um hábito dominante. Não é coerente. Não é coerente. Como não é coerente uma pessoa que diz que peca toda a hora? Eu dei o exemplo ontem, naquela pequena ministração que nós demos para o batismo. Vocês vão reparar que tem pessoas que às vezes oram e dizem: ai, Senhor, me perdoa porque eu estou sempre pecando em palavras, em obras, em pensamentos. Isso não é normal, desculpa, tem qualquer coisa errada se você ora assim. Porque não é normal nós termos uma vida de constante pecado. O que quer dizer, o que não quer dizer que a gente não possa pecar. Não é isso. Mas hoje o nosso relacionamento com o pecado é diferente do que era antes do Senhor Jesus nos ter alcançado. Hoje o pecado não é mais o nosso Senhor, não é mais o nosso dono. E Paulo começa agora a explicar isso no verso 13. Ele diz: olha, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo somos batizados na sua morte? Paulo apela para algo que eles deveriam saber. Ele disse: ó, não sabeis? Ou seja, que vocês não, já se esqueceram? Vocês já se esqueceram? Vocês foram batizados, né? Vocês decretaram a vossa, vocês anunciaram publicamente a vossa morte em Cristo Jesus, né? Vocês se esqueceram? Vocês não sabem disso? Como é que vocês podem estar fazendo uma pergunta dessas? Vocês não sabem? Né? O batismo em Cristo não é somente o ritual, né? Mas a realidade que ele representa.
Não é só aquele banho, aquele mergulho na água fria, né? Estava bem fria ontem, né? E, os irmãos, não sei se está aqui alguém que foi batizado ontem aqui, está aqui o Renato. Não sei se esse Renato é o Renato da irmã Sara, se é o Renato que foi batizado ontem, mas independentemente disso, ah, a água estava bem fria, né? Se foi só um mergulho, então mais valia fazer um mergulho numa água quente, né? Numa piscina aquecida ou num mar paradisíaco de águas quentes. Não, não tem a ver com o rito, tem a ver com a realidade espiritual que representa uma união com Jesus, batizados na sua morte. Nós fomos com todos nós aqui que nos batizamos já, todos nós aqui que já tomamos essa decisão, nós fizemos isso nos identificando com a morte de Cristo, como se a morte dele, de certa forma, fosse também a nossa morte. Então, o batismo significa isso, é o rompimento com a velha vida, né? E entrada numa nova realidade, sobre uma nova cabeça, que é Cristo, e não mais Adão, não mais aquela natureza de pecado, né? Paulo continua no verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, né? Dois movimentos: sepultamento com Ele, né? E o sepultamento confirma a nossa morte. É como se você dissesse: aquele eu antigo que eu herdei de Adão foi enterrado agora. E depois ressurgimos ressuscitados para uma nova vida. Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, como diz o texto, pelo poder e pela fidelidade de Deus, e assim é conosco também. Deus nos ressuscitou, assim como aconteceu com Jesus. Essa analogia é perfeita. Jesus se entregou para a morte pelo poder do Espírito. Nós vemos lá em Hebreus 9:14, fala sobre isso, né? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, né? Sem mácula a Deus, nós também entregamos a nossa vida pelo mesmo Espírito, né? De uma maneira voluntária, mas obviamente movidos pelo Espírito, porque é o Espírito Santo que convence, né? Do pecado, da justiça, do juízo. Então, assim como Jesus se entregou à morte voluntariamente pelo poder do Espírito, nós também nos entregamos ao batismo, essa morte, né? Da velha natureza, voluntariamente, por influência também pela força do Espírito Santo que nos move, que nos convenceu, e assim como ele ressuscitou pela glória do Pai, nós também somos ressuscitados para uma nova vida espiritual por Deus, né? E a consequência prática de tudo isso é o que diz o texto aqui no verso 4: andemos, né? Assim como fomos sepultados pela morte no batismo e como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, andemos, fala de uma prática, fala de um modo de viver. Irmãos, não tem como ser cristão, crente, salvo e viver do mesmo jeito que vivia antes. Isso é a prova de que o velho homem, a velha natureza, ela não foi morta no batismo. Foi um banho de água fria, ou água quente, seja lá como for. Porque isso é selado, demonstrado através de um modo de viver em novidade de vida. Uma qualidade nova, não é só uma vida melhorada, não, mas de outra ordem. É uma vida de outro padrão, de outra maneira, completamente diferente. Então, vemos que a graça, ela não só perdoa os pecados do passado, mas ela muda o impacto da graça, ela muda toda a nossa caminhada do presente. A graça não é algo abstrato, ela é uma força. O pastor Evaldo falou ontem sobre isso. Ela é uma força capacitadora que vem sobre a nossa vida pelo Espírito Santo e que tem um impacto em toda a nossa maneira de viver. Paulo continua reforçando isso no verso 5, porque somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Então,
esse plantado juntamente traz a ideia de sermos unidos, né? De sermos enxertados em Cristo, né? A mesma ideia que Paulo apresenta em Romanos capítulo 11, né? Quando ele fala dos gentios como oliveira brava, que são enxertados em Israel como oliveira boa e verdadeira, né? E que esses gentios se tornam participantes da raiz da seiva da oliveira, né? Participantes das promessas, participantes das alianças, né? Nós que não somos de Israel, nós fomos enxertados em Israel e hoje aquela promessa de Abraão, ela é para nós também. Hoje é nosso pai espiritual também, né? Pai da fé, digo, né? Então, por quê? Porque nós, gentios, fomos enxertados na oliveira boa, nós queremos a oliveira brava. E aqui traz uma ideia semelhante a essa, assim como os gentios foram enxertados em Israel. Isso diz respeito a um povo, cada um individualmente é enxertado em Cristo e é participante dessa seiva de Cristo, do fruto da obra de Cristo. É como se Deus, imagina assim, meu irmão, minha irmã, é como se Deus olhasse para a humanidade hoje, olhasse para o mundo hoje e visse dois tipos de pessoas: os que continuam em Adão, na velha natureza, e os que estão em Cristo, enxertados na nova natureza, né? Então, na semelhança da morte, quando Paulo fala assim, é porque nós morremos para a velha condição em Adão, e na semelhança da ressurreição, porque nós participamos de uma nova vida em Cristo. Isso não é só futuro, não está falando aqui só da ressurreição final dos mortos, mas tem um aspecto presente já, porque fala um estilo de vida, de uma maneira de andar, de viver, uma vida nova agora, fruto dessa união, né? E eu pergunto, fica para nós meditarmos, cada um, né? Qual é o fruto que pode ser visto na sua vida pela sua união com Cristo? Porque isso é muito importante, nós fazemos uma autoanálise, porque a gente sabe que é muito mais interessante, às vezes, olhar para a vida dos outros e comentar a vida dos outros, né? É um problema gigante nas igrejas e em todo lugar, nos trabalhos, onde existem pessoas. É um problema. A gente gosta de ficar olhando a vida dos outros, de comentar a vida dos outros. Mas o chamado aqui é nós olharmos para nós e ver qual que é o fruto dessa minha união com Cristo que eu estou transmitindo, né? Não é o que o texto da ceia nos diz? Examine-se o homem a si mesmo, né? Então, essa minha união com Cristo, essa minha morte no batismo, ela traz um estilo de vida, uma vida nova que não é só vista lá no final, mas é vista hoje, agora, na minha maneira de falar, na minha maneira de agir, na minha maneira de pensar, nos meus planos, nos meus objetivos. Não tem como ser de outro jeito. O verso 6 diz: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não de servamos mais ao pecado. Olha aqui, temos o velho homem, que não é o corpo físico, o velho homem não é o corpo físico. Existe uma diferença entre velho homem e carne. Então, o velho homem era a nossa antiga identidade em Adão. Era o eu dominado pelo pecado, né? Então nós temos aqui o velho homem, que é o nosso eu dominado pelo pecado, só que esse velho homem foi crucificado em Cristo. Deus o colocou na cruz através de Cristo, né? E o corpo do pecado é o ser humano como instrumento do pecado, é a carne, né? Que continua, que continua conosco, mas que está sendo desfeito. É isso que a palavra do Senhor diz. O velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito,
a fim de não sirvamos mais o pecado. Então a minha velha identidade está lá, se eu creio em Jesus, está lá na cruz pregada com Jesus. Agora, o meu corpo do pecado, a minha carne, ela está sendo tornada inoperante a cada dia, neutralizada do seu direito de nos dominar, né? Para quê? Para que a gente não sirva mais o pecado, como diz o final do verso 6, né? Antes nós servíamos o pecado como escravos. Agora essa escravidão foi quebrada. Por quê? Porque o meu corpo, o meu velho homem que era escravo, foi morto, né? Porque um escravo, depois de morto, não serve mais o seu senhor. Um escravo, imagina assim, um escravo, quando é que ele deixa de ser escravo? Imagina, se ele não for vendido, se ele não tiver a sua liberdade conquistada por alguma razão. Ele deixa de ser escravo quando ele morre, né? E esse é o argumento de Paulo aqui no verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do seu pecado, né? Porque eu sirvo o pecado enquanto eu era vivo, enquanto ah, o meu velho homem era vivo, enquanto o meu velho homem, a minha antiga identidade ainda não era viva, eu servia ao pecado, ele era o senhor dessa velha identidade. Quando essa velha identidade morre, então eu fico livre desse serviço, né? Verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do seu pecado. A ideia é assim: quando alguém morre, ele deixa de estar sob a jurisdição de uma lei humana, né? E a aplicação é: quem morreu com Cristo foi liberto dessa servidão, desse vínculo que tinha com o domínio do pecado. Quem morreu com Cristo foi liberto dessa obrigação. Volto a dizer, não significa que o pecado não está mais presente, mas ele perdeu o direito de senhorio. Ou seja, aquilo que eu e você não tínhamos capacidade, né, antigamente de dizer não para o pecado, hoje você tem. Porque você já morreu para ele. O seu velho homem está cravado o seu velho homem, a sua velha identidade está cravada na cruz. Então, como você morreu, o seu velho homem morreu, você ficou livre dessa escravidão do pecado. Hoje você tem a capacidade de dizer não ao pecado porque ele não domina mais a sua vida. Quantos aqui, quantos aqui eu acredito que possa ter alguns, e se não tiver alguns, eu sou um deles. Quantos aqui fazíamos coisas antigamente, antes de Cristo nos alcançar, antes de abrirmos o nosso coração para o Evangelho? Quantos aqui fazíamos coisas antigamente que não conseguimos nos libertar? Quantos aqui eram alcoólicos? Quantos aqui tinham vícios de cigarro, de pornografia? Quantos aqui falavam palavrão? Coisas que fazíamos, mesmo sabendo que era errado, e mesmo sabendo que era vergonhoso, mas não deixávamos de fazer, né? E quando Jesus entrou na nossa vida, tudo mudou. E tudo mudou porque o Senhor que nós servimos hoje é outro. Nós morremos para a velha identidade, né? Então o pecado que era o senhor dessa velha identidade não tem mais poder, porque ela está morta, e ressurgimos para uma nova identidade, para uma nova natureza em Cristo Jesus. Verso 8 vai falar disso, Romanos 6. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Paulo está falando lá do passado, nós morremos, né? E se nós morremos verdadeiramente para essa velha natureza, se nós deixarmos ela cravada lá na cruz, então certamente, né, temos essa vida futura com Jesus, que não é só futura, é futura na ressurreição e presente na novidade de vida. Essa união com Cristo é inseparável. Aquele que é unido na sua morte será unido na sua vida. E é com essa certeza, né, que Paulo fala, por exemplo, em Romanos capítulo 8, verso 18. Ele diz assim: olha, porque eu tenho para mim, por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós, né? Essa novidade de vida que nós vivemos, que é uma luta constante contra o corpo, né, de pecado,
A velha natureza já morreu na cruz, mas o corpo continua aqui, né? Então, nós sabemos que essa novidade de vida que nós vivemos hoje, que é uma luta constante, ela não se compara com a plenitude da obra lá na frente, a glória que vai ser revelada a nós, né? Por muitos anos de crentes, por muitos anos de crente que nós tenhamos, por muitos anos que nós tenhamos de crente, ah, a carne ela vai sempre lutar contra o nosso espírito. Mas essa carne já não é a nossa identidade. Hoje a nossa identidade é Cristo. E a nossa velha identidade está morta na cruz. Só que a carne continua aqui. E por isso essa luta. Jesus diz, olha, verso 9 de Lucas, capítulo 9 de Lucas, verso 23 a 24, diz assim: quem quiser vir após mim, a mim mesmo se negue, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Olha o que é que Jesus está falando aqui, né? Ele está falando dessa luta. Ela está falando dessa luta contra esse corpo que está se desfazendo. O nosso corpo está se desfazendo. Como diz a palavra, ele diz assim: olha, que o corpo do pecado seja desfeito. O velho homem foi morto e nós estamos desfazendo o corpo do pecado, não servindo mais a ele, deixando de o alimentar, deixando de praticar o pecado, nós vamos desfazendo, vamos nos santificando e o corpo do pecado deixa de ter efeito sobre nós. Só que isso é uma luta que Jesus fala lá: olha, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo a cada dia. Toma a sua cruz e siga-me. Olha a proposta de Jesus. Quer vir após mim? Jesus não empurra ninguém. O convite é livre. Ele é uma porta estreita que conduz à vida. É como se Jesus dissesse: se quiser vir, venha de verdade. É o que eu sempre disse: se for para batizar, batize de verdade. Né? Se for para seguir a Jesus, sirva de verdade. Né? Jesus não obriga ninguém a ser crente. O Espírito Santo toca em nós, fala ao nosso coração, mas muitos resistem. Está lá, Atos capítulo 7, verso 51. Né? Ele diz: quem quiser vir, vir após mim. A proposta não é seguir uma religião, a proposta é seguir uma pessoa. É caminhar atrás de Jesus, pisando nas pegadas dele. Isso nos dá uma direção. Não seguimos os nossos próprios impulsos, nem a nossa própria conveniência. Nós seguimos o Mestre. E ele diz: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Não, não é que tenha, a pessoa não tem que ter ódio de si, é renunciar ao trono que a alma insiste em ocupar e admitir que Jesus é rei e nós, discípulos. E quem se nega encontra a sua verdadeira identidade, porque ele se liberta do ego inflado, né? Liberta de tudo aquilo que nós carregamos ainda no corpo que está se desfazendo, né? Tome cada dia a sua cruz, né? Toma cada dia a sua cruz. Então, nota essa palavra, cada dia. A espiritualidade, essa nova natureza, ela é cotidiana. Não é um heroísmo cristão esporádico. Uau, hoje eu venci, e amanhã cai. E depois, hoje eu estou forte e amanhã estou murcho. É cada dia nós estamos atrás de Jesus, a cada dia nós estamos confiantes naquilo que Ele fez por nós, a cada dia nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida. É um evento diário, não é esporádico. Seguir a Jesus, a vida cristã não é um peso, é um caminho que tem guia Jesus. Isso que é com os pés firmes nessa verdade, né? E é nessa transformação profunda que, que está na cruz, que está naquilo que ele fez. E quando eu creio naquilo que ele fez, a minha identidade fica lá na cruz. E eu vivo agora para uma vida nova. Isso requer renúncia. Olha o verso 9 o que é que diz. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Cristo ressuscitou definitivamente. E a morte não tem mais poder sobre ele. Ele entrou numa ordem de existência onde a morte não alcança. E Paulo usa isso como paradigma para nós. Assim como Cristo está fora do alcance da morte, o crente unido a Cristo foi tirado do domínio tirano do pecado. Então, Paulo está falando
tirado do domínio do pecado, não do alcance do pecado. Nós ainda vivemos dentro do alcance do pecado, mas não sobre o domínio dele. É isso que Paulo está querendo falar. Verso 10 diz assim: Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. A morte de Cristo foi uma única vez. Ele morreu para o pecado, não que ele fosse pecador, mas morreu em relação ao pecado como sacrifício definitivo. E agora ele vive para Deus, sua vida inteira perfeita, totalmente dedicada à vontade do Pai. E essa é a moldura para a nossa vida também. Mortos para pecado em Cristo, vivos para Deus em Cristo. Verso 11. E assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um imperativo aqui, considerai-vos. Não é um auto-engano, é alinhar a mente com uma verdade espiritual. É isso que a gente tem que falar. Quando o pecado vem, você tem que declarar na sua mente: olha, eu estou morto para o pecado, eu domino isso. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida, ele não tem mais domínio sobre a minha vida, ele não é mais o meu senhor. Porque ele era meu senhor enquanto eu era vivo. Enquanto a minha velha natureza era viva, ele era meu senhor, mas agora essa velha natureza morreu. Claro que eu ainda tenho a carne que luta contra o espírito, mas eu não vivo mais segundo a carne, mas segundo o espírito, né? E Paulo diz: considerem-se mortos para o pecado, né? Não, não é morram para o pecado, mas considerem-se mortos. O ato já aconteceu em Cristo Jesus. Mortos para o pecado, vivos para com Deus. Tudo isso em Jesus Cristo, ou seja, dependente da nossa união com Ele. Então, olha aqui como é interessante. A nossa vitória, a nossa batalha e vitória contra o pecado começa na nossa mente. Por isso que ele diz: considerai-vos como mortos para o pecado. Porque começa na nossa mente, crendo na verdade sobre quem somos em Cristo Jesus. Se eu creio naquilo que eu sou em Cristo Jesus, no privilégio que Ele me deu, na força que Ele me dá, eu consigo vencer. Ainda que esta carne esteja aqui, mas eu consigo vencer, porque esta carne não tem mais domínio sobre a minha vida. Romanos capítulo 6, verso 12. Não reine, olha a imagem do reino do Senhor, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecer-lhes em suas concupiscências. Ou seja, o pecado não pode reinar. Ele vai tentar reinar. Ele vai tentar reinar através desse corpo mortal, através desse corpo que ainda tem influência, né? Mas ele não tem mais autoridade, né? Ele vai tentar, mas Paulo diz: não permitam. Corpo mortal lembra essa nossa condição, que ainda é sujeito à fraqueza, é verdade. Mas nós não estamos mais sobre o domínio. Hoje nós podemos dominar isso. Essa é que é a grande verdade, né? O corpo mortal lembra essa condição que ainda é sujeita à fraqueza e que está ah, inclinado para os desejos contrários a Deus, concupiscências, desejos desordenados, cobiças. A ideia é, o pecado vai usar a nossa condição frágil, e mortal para tentar voltar a reinar, mas o crente deve resistir pela graça a esse reinado, porque hoje ele é ilegítimo. Ele não é legítimo. Ele é legítimo quando Deus estava ainda na velha natureza. Mas se a velha natureza morreu, hoje não tem mais como o pecado reinar na nossa vida. Por isso, meus irmãos, que é muito triste alguém que se diz cristão, alguém que se diz renovado, alguém que se diz ressuscitado, alguém que se diz regenerado e pecar deliberadamente e fofocar deliberadamente, e mentir deliberadamente, e enganar deliberadamente, e ter práticas que são contrárias àquilo que a palavra do Senhor agrada. É muito triste porque é um engano.
É um engano muito grande, porque a pessoa acha que está e não está. Por isso que Jesus diz para aquela igreja de Laodiceia: olha, és morno, nem és frio e nem és quente, és morno, estás-te a enganar a ti próprio, e eu vou-te vomitar da minha boca. Olha o tanto que é forte isso de Jesus para uma igreja. Eu vou-te expurgar do meu corpo. Vocês acham que são membros meus? Não, não. Vocês acham que são membros deste corpo que é a igreja? Vocês não são, porque vocês vivem num engano. Vocês acham, vocês nem são frios, nem são mornos. Vocês estão cauterizados. Vocês vivem uma religiosidade falsa. E pior coisa que tem para evangelizar é um religioso. É alguém que acha que conhece a verdade. A pior coisa que tem, mais difícil é para evangelizar é um pecador que acha que conhece a palavra. É a pior coisa, é muito difícil, porque ele não se considera, ele não é frio, mas ele também não é quente, ele é morno, e esse aí, Deus vai vomitar da sua boca, né? Aqueles que não mataram a sua velha natureza lá nas águas do batismo, e que foram talvez induzidos, né? Talvez o pastor diga, olha, você tem que batizar. É lógico que todo mundo tem que batizar, mas é uma decisão que tem que ser sincera, genuína e verdadeira, porque aquele que tem olhos como chama de fogo discerne o coração e as intenções de cada um. Verso 13. Nem tão pouco, né? Ele está falando, né? Não reina, verso 12, não reina o pecado no vosso corpo mortal para obedeceres às suas concupiscências, né? O pecado não pode reinar no nosso corpo, nem tão pouco apresentem os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre os mortos e vossos membros por instrumentos de justiça. Aqui Paulo é muito concreto. Membros aqui fala dos nossos corpos, das nossas capacidades, das nossas habilidades, das nossas faculdades, mente, língua, olhos, mãos, etc. E ele nos fala aqui em duas possibilidades. Ou nós usamos tudo isso que nós temos, das nossas capacidades, nossas habilidades, o nosso corpo, ou nós apresentamos isso ao pecado e somos instrumentos de iniquidade, ou apresentamos a Deus e somos instrumentos de justiça. Apresentar aqui é como tem um cunho sacrificial. É como se nós colocássemos a nossa vida no altar, ou no altar errado, ou no altar do pecado, para servir ao pecado, ou no altar certo, o altar de Deus, né? É isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês têm que apresentar as vossas habilidades, os vossos dons, os vossos talentos a Deus, né? Sacrificar isso para Deus, para serem instrumentos de justiça e deixar de ser instrumentos de iniquidade, né? Como vivos entre os mortos, né? Olha Paulo falando aqui de nós como vivos no meio dos mortos. Você acha que você anda na rua e vê aquelas pessoas todas no transporte? Você acha que aquele povo é vivo? Aquele povo é tudo morto. Aquele povo é tudo morto. Aquele povo está em contagem decrescente para a condenação, para a ira de Deus. Vivo é você que recebeu Cristo como Senhor pela fé. Vivos somos nós. E nós somos chamados a pregar como vivos no meio dos mortos, né? Vivos. Fomos tirados de um cemitério espiritual e trazidos de volta para a vida. E agora essa vida tem que refletir essa ressurreição. Olha o que é que ele diz aqui no verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui temos uma promessa e uma explicação. A promessa: o pecado não tem domínio sobre vós. Não significa ausência de luta, significa ausência de senhorio por parte do pecado, né? E explicação: vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, debaixo da lei é o regime em que a lei mostra o pecado, mas não dá para vencer o pecado. E debaixo da graça é o regime em que Deus não apenas perdoa, mas concede poder para vencer o pecado. Que é isso que ele fez. Porquê? Porque
Pois, pois que, verso 15, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Outra pergunta, né? De modo nenhum. A mesma lógica distorcida, né? Alguém pode dizer, se eu não estou debaixo da lei, então posso pecar e já não há mais peso da lei sobre mim. De modo nenhum. Esse tipo de graça, ela produz libertinagem, mas a graça de Deus produz santidade. Essa que é a grande diferença. Essa graça barata, ela produz libertinagem. Não, eu não estou mais debaixo da lei, estou debaixo da graça, então vou fazer tudo e mais alguma coisa. Eu não vou preocupar com a lei. Não. A graça, ela me dá condições de cumprir a lei. Essa é que é a grande verdade. Então, por isso que eu não estou debaixo da lei, porque se eu estiver só debaixo da lei, eu vou morrer, eu não vou conseguir cumprir. Mas como eu estou debaixo da capacitação da graça, isso me dá capacidade para eu cumprir a lei, né? A graça muda o Senhor que governa a nossa vida. Verso 16. Olha que o verso 16 traz uma reflexão tão poderosa para nós. Não sabeis vós que a quem vós apresentar-vos como servos para lhe obedecer, sois servos daquilo que obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Irmãos, pense numa coisa. Nós sempre servimos alguém. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Só existem duas alternativas. Ou eu sirvo o pecado para a morte, ou eu sirvo em obediência a Cristo e ao Evangelho para a justiça, né? E eu tenho que me apresentar como servo, eu tenho que me colocar voluntariamente sobre um senhor, né? E a graça muda a quem nós servimos. Pedro traz essa ideia também em relação a quem vive em libertinagem, à prática contínua do pecado. Pessoas que se dizem livres porque fazem tudo o que a sua alma deseja e mais alguma coisa, mas não são livres, né? Porque é isso que essa libertinagem, essa graça barata, né, nos dá uma aparência de liberdade, mas na realidade prisioneiros do pecado. Segunda Pedro, capítulo 2, 18 e 19, fala sobre isso. Os tais falsos mestres, falsos cristãos que dizem assim, preferindo palavras jactaniosas de vaidade, olha, eu sou como sou e não vou mudar, e Deus me ama assim, e Deus me recebe assim, e Deus me aceita do jeito que eu sou. Irmãos, se Deus nos aceitasse do jeito que nós somos, por que é que Cristo morria numa cruz então? A morte de Cristo na cruz do Calvário é a maior prova de que Deus não nos aceita como nós somos. Não! Deus só nos aceita por Cristo, não por nós, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Cristo é. E esses falsos mestres que vendem essa graça barata, diz no verso 18 de 2 Pedro capítulo 2, proferindo palavras jactaniosas de vaidade. Né? Não, eu sou assim, Deus me ama, e eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou a cereja no topo do bolo da criação, né? E eles fazem o quê? Engodam com paixões carnais as suas libertinagens. E aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, verso 19, 2 Pedro capítulo 2, prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Isso é os que vivem no pecado. Isso é os que acham que a graça é uma liberdade para poder fazer tudo. Ou existem várias igrejas. Tem, por exemplo, aquela igreja lá em São Paulo, igreja contemporânea, né? Em que eles têm, eles aceitam a homossexualidade, eles falam disso como se não fosse um problema, como se, não, Deus me ama do jeito que eu sou, Deus é amor. Pois é, mas Deus é amor e Ele também é fogo consumidor. Essa é que é a grande verdade.
E nesses discursos desse tipo de igreja, desse tipo de doutrinas, é um discurso jactanioso, tipo, não, nós somos, Deus não está preocupado com a minha inclinação sexual, Deus não está preocupado com o meu pecado, Deus não está preocupado se eu fumo maconha, Deus não está preocupado se eu me drogo, Deus não está preocupado se eu me embebedo, Deus não está preocupado com... Deus quer o meu coração, e meu coração, isso é engano de Satanás. E essas pessoas livres, que se acham livres, são na realidade escravos do pecado, né? E Paulo está dizendo assim, olha, quem vos apresentar para servir, sereis servos a quem obedeceis. Ou sou servo do pecado para a morte, ou sou servo da obediência para a justiça. Aí verso 17 diz, mas graças a Deus, que tendo sido lá no passado servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que foste entregues. Então Paulo reconhece, olha, no passado eu fui escravo do pecado. Porquê? Porque eu ainda estava com a minha natureza velha. O velho homem ainda reinava e com ele o reino do pecado. Mas o meu velho homem agora está pregado numa cruz. Lá no passado não estava, então ele dominava. Agora ele está pregado na cruz, ele não tem mais domínio. Houve uma mudança real. No passado, vocês eram, os irmãos, éramos servos do pecado, mas houve uma mudança real. Nós obedecemos de coração. Não foi só uma mera formalidade externa, não foi só um ritual que nós cumprimos, descendo às águas do batismo, participando da ceia, não é só uma ida à igreja por religiosidade. Não, eu vou de coração, porque eu amo a Deus, porque eu quero fazer a sua vontade, porque eu quero estar no meio do seu povo, porque eu quero ouvir a palavra, porque eu quero me fortalecer com a comunhão, porque ali o Espírito Santo manifesta a sua graça no meio do seu povo. Então, houve uma mudança real. Agora eu obedeço de coração. E a essa forma de doutrina, esse ensino apostólico do Evangelho, ao molde com a verdade, né? Nós não nos entregamos à nossa própria doutrina, nós nos entregamos à doutrina de Deus, aquilo que Ele deixou pelos seus apóstolos e profetas, aquilo que Ele deixou escrito na Sua palavra. É como se Deus colocasse dentro, agora nós estamos colocados dentro desse molde de verdade, e esse molde de verdade governa toda a nossa vida. Verso 18: E libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Glória a Deus. Fomos libertos do pecado. Porquê? Porque a nossa. Vou repetir, e isso tem que ser bem entendido. O meu velho homem está pregado na cruz. E se ele morreu, então eu estou isento de servir o Senhor do velho homem. E eu sirvo agora um outro Senhor. Liberto do pecado, fui feito servo da justiça. A escravidão foi quebrada na cruz. E eu sou servo da justiça porque agora eu pertenço a outro Senhor. Não existe, não sirvo ninguém. Não existe. Não existe. Ou servimos a Satanás, ou servimos a Jesus. Nós saímos da escravidão do pecado para servir justiça. E olha o que é que Paulo agora fala no verso 19, algo muito importante para nós e que nós podemos refletir. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, que assim como lá atrás nós apresentámos os nossos membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. Então, Paulo coloca o seu coração agora aqui. Usa uma linguagem humana. Eu falo como homem, né? Essa ilustração da escravidão que ele mesmo viveu. Para facilitar a nossa compreensão, já que nós temos essa ainda, esta carne aqui, que é a nossa fraqueza ainda, né? E ele diz, olha, antes vocês serviram à imundícia, à maldade, para a maldade, né? E essa espiral de degradação que é o ser humano sem Deus. Eu vou dar um exemplo, meus irmãos. Antes, quando éramos do mundo, né? Nós íamos dormir tarde. Nós íamos dormir tarde. Nós não medíamos esforços para cumprir os desejos da nossa carne.
Mesmo cansados, mesmo tendo que trabalhar no dia seguinte, íamos para as baladas da vida, para as prostituições, para os vícios. Acordávamos com ressaca, íamos trabalhar. E agora? Ai, estou muito cansado, não vou no culto. Ai, eu não vou contribuir este mês porque não me dá jeito, né? Antigamente, se fosse preciso, até pedia dinheiro para gastar nas misérias da vida. Eu não estou dizendo que é para fazer isso hoje, mas só para verem a diferença, né? De antes nós servíamos ao pecado com zelo, com dedicação, né? E, eu não vou participar porque é muita atividade e eu não posso ser um ativista religioso, né? Mas de antes não perdia uma festa, não perdia uma bagaça. Ai, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo, né? Eu tenho que me deitar cedo. Antes passava a noite em claro, a ver filmes, a ver séries, a ver pornografia. Irmãos, isso são só exemplos. E Paulo está dizendo assim: olha, da mesma maneira que antigamente vocês, eu, não medíamos esforços para fazer o que é errado, hoje vocês devem ter a mesma ou mais dedicação para fazer o que é justo e aquilo que é para Deus. O chamado é claro: apresentar os nossos membros, o nosso corpo, as nossas capacidades, o nosso intelecto para a justiça. E o resultado disso é a nossa santificação. Esse processo contínuo em que o crente vai sendo conformado ao caráter de Cristo. Verso 20. Porque quanto erais servos do pecado, estavais livres da justiça. Né? Antes, éramos servos do pecado, presos ao pecado. Né? Nós estávamos completamente impossibilitados de fazer o que é certo. Então estávamos livres de praticar justiça, porque a justiça não exercia governo, nem moldava a nossa vida. Era uma liberdade enganosa, livre de Deus, mas preso ao pecado. E que fruto nós tínhamos? Diz no verso 21. E que frutos tinham então? Das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Paulo apela à nossa memória. Que fruto é que nós tínhamos de antes, quando andávamos na bagaceira da vida? Que resultado real essa vida de pecado produziu, né? E a resposta honesta é vergonha, morte. Olha como é que a gente. Às vezes eu olho coisas que eu fazia. Irmãos, o Senhor me chamou, eu tinha 26 anos quando eu vim para o Evangelho. E quando eu olho as coisas que eu fazia, eu tenho vergonha. Vergonha. O resultado de tudo aquilo foi morte, morte e mais morte. A graça nos leva a olhar para trás com humildade e com uma vergonha saudável, não para condenação, mas para reconhecer aquilo que o pecado produz. Mas, verso 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Antes, servos do pecado e depois, né? Agora, libertos do pecado, servos de Deus, fruto presente, santificação, fruto final, vida eterna com Cristo. A vida cristã é um caminho, começa com justificação, passa pelo processo de santificação, que é matar a carne que ficou. O velho homem morreu, mas a carne ficou. E temos que entender essa diferença entre as duas coisas. O velho homem está morto na cruz, mas a carne ficou. E eu tenho que, através da minha santificação, desfazer esse corpo de pecado. É o que Paulo nos ensina aqui no capítulo 6. Né? A vida cristã começa com justificação, passa pelo processo de santificação e culmina com a glorificação, a vida eterna em plenitude. E terminamos com um verso maravilhoso, para mim, dos mais maravilhosos de Romanos, capítulo 6, verso 23.
Irmão, lembre de dois textos de Romanos, capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, também, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Paulo encerra com um contrato absoluto. O salário do pecado, o salário da nossa velha natureza, foi morte. E ela foi morta. Ela foi morta na cruz. Ela está lá pregada em Jesus, lá na cruz. O salário foi morte e a morte foi aplicada, né? O pecado, ele paga certinho, meus irmãos. Morte. E a morte aqui num sentido até mais complexo, separação de Deus, não só morte física, mas separação de Deus e juízo eterno. Então, este era o salário que nos estava proposto antes de Jesus entrar na nossa vida. Mas quando Jesus entra pela fé, nós recebemos o dom gratuito. Não é mais um salário sobre aquilo que alguém faz para merecer. É um dom gratuito. Não é um salário, é uma conquista. É um presente, é graça. E esse dom é vida eterna, que vem por Cristo Jesus, nosso Senhor. E Cristo é o mediador desta vida. Senhor nos faz lembrar do senhorio que Ele é sobre nós. E quem recebe a vida, recebe também o senhorio de Cristo. Romanos capítulo 6, amarrado com Romanos capítulo 5, mostra que a mesma graça que justifica, ela rompe com a escravidão do pecado e nos insere num novo senhorio. Agora pertencemos a Deus para viver em santificação e caminhando para a vida eterna. E esse texto é importante nós trabalharmos ele sobre a identidade, sobre a nossa nova identidade. A velha está morta e a nova vive em santidade e responsabilidade cristã, vivendo em comunidade como o corpo de Cristo, que ama a doutrina, que ama a verdade, mas e que precisa sempre de se lembrar, né, que a doutrina verdadeira, que a salvação verdadeira é manifesta através de uma vida transformada. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus por esse momento, que a gente possa entender isso. Não somos mais, não estamos mais debaixo do pecado, mas debaixo da graça. Paulo responde isso e deixa bem claro em Romanos capítulo 6. Nós morremos para o pecado. Nós morremos por pecado. Então, não é compatível. Mentira com cristão não é compatível. Contenda com cristão não é compatível. Fofoca não é compatível. Masturbação não é compatível. Pornografia não é compatível. Vícios não é compatível. Não existe, não é possível. Isso não pode nos dominar. Por quê? Porque o nosso velho homem está morto. E então, se ele está morto, o pecado não nos domina mais. Nós agora somos dominados por Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe. Um abraço a todos. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma pergunta, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, esteja à vontade. Temos 2 minutos, não saia. Vamos 2 minutinhos para a gente orar juntos. Alguém quer acrescentar alguma coisa, trazer alguma observação? Amém. Amém. Vamos terminar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. E que a gente possa entender que nós já estamos mortos para o pecado e que vivemos debaixo de um novo senhorio que nos traz, que nos faz ser servos de justiça e que nos traz a vida abundante e vida plena e vida eterna. Que a gente possa entender isso, ó Pai. Que a gente possa matar, continuar matando, desfazendo esse corpo que ainda está sobre nós e que a gente possa vencer pelo novo domínio que nós temos, o domínio da graça, o domínio do Espírito sobre a nossa vida. Pai, nos perdoa, ainda que por vezes ainda pecamos, né? Mas
que essa prática seja cada vez menos fluente, cada vez menos recorrente na nossa vida, que a gente possa ter uma vida de santificação, sempre buscando a graça e a misericórdia que há no Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um que aqui está e te peço que possas abençoar a vida e abrir o entendimento de cada um de nós para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, um grande abraço e que o Senhor possa estar guiando as nossas vidas em nome de Jesus. Um abraço a todos.